Olá, bem-vindos à TV Impacto. Muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho aqui, já está inscrito em nossos canais, nas redes sociais. E sempre eu renovo aqui o convite, você que acompanha o nosso trabalho e não se inscreveu, por gentileza, inscreva-se, será uma satisfação muito grande tê-lo aí como um seguidor, um apoiador, né? E gosta de ter as informações da fonte, informações originais, enfim, é muito bom contar com você aí sempre nos apoiando. Estamos aqui hoje para mais uma conversa com uma convidada. Está aqui a nossa convidada já pronta para bater esse papo aqui, dando boas-vindas a Olinda Guedes. Mas antes disso, eu quero ressaltar que nós temos aí os nossos parceiros que nos apoiam aqui, e que as logomarcas aparecem aqui na nossa esquerda, eles que são também os responsáveis pela manutenção do nosso trabalho aqui na TV Impacto, sempre com o objetivo de levar o melhor para você. E nós vamos ter um intervalinho aqui, e logo em seguida eu vou conversar aqui com a nossa convidada. Está em dívida com o município? Aproveite o ProRefis 2023 e negocie seus débitos com desconto, à vista ou parcelados. Você pode negociar seu IPTU, taxa de coleta de lixo e outros débitos vencidos até 31 de dezembro de 2022. Desconto de até 100% nas suas pendências. Aproveite! É até dia 31 de outubro. Acesse o site e negocie agora mesmo. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Ok, vamos então começar a nossa conversa, iniciando pela apresentação. Estou aqui ao lado de uma paranaense, né, e está em visita a Santarém. Tem um evento importantíssimo hoje é sexta-feira, né, hoje é dia 29, a última sexta-feira do mês de setembro, e ela está aqui para fazer o lançamento de um livro. O evento é hoje às 18 horas no Museu João Fona, e além desse assunto, nós vamos tratar de outro. Mas eu começo fazendo a seguinte pergunta, porque eu estava lendo aqui a Diene, o currículo, né? Só ela que pode dizer realmente. Então eu gostaria que você apresentasse aqui aos nossos internautas, para que a gente comece então a nossa conversa. Eu sou Olinda Guedes. Perfeito. E muito cedo na minha vida eu me interessei por estudar sobre essa tal felicidade. Os meus pais são agricultores, eram assim, mas de agricultura de subsistência. O meu pai sempre disse: eu sou lavrador, apenas eu sei lavrar a terra. Pronto, e mesmo lá na roça, trabalhando, colhendo algodão, nessa ocasião eu tinha 14 anos, eu conversando com a minha irmã, que sempre foi a minha mentora, eu decidi que o que eu queria fazer era estudar sobre essa tal felicidade. Porque a roça do meu pai era sempre tão linda, sempre tão bem cuidada, era impressionante de ver. E às vezes a roça do vizinho, porque aquilo ali era tudo tão pequeno, era um alqueire, 2 alqueires, era agricultura de subsistência mesmo. As outras roças feias, esquisitas, e eu tinha só 14 anos, era como uma criança. E eu disse: mas não é sorte, olha como o papai se dedica, ele conversa com os jovens técnicos da cooperativa, ele entende, eles dialogam, e aí depois o meu pai executa aquilo que foi acordado depois dessas conversas, digamos, como se fosse uma reunião de estudo de caso, né, assim, como a gente aprende nos cursos de saúde. Então, eu decidi que eu iria estudar psicologia, porque eu queria estudar a tal felicidade. E para estudar felicidade, a minha irmã disse: então você precisa fazer faculdade de psicologia. Naquela época, o psicólogo mais perto que tinha era em Maringá, que era tipo milhares de quilômetros se fosse hoje. Mas enfim, eu fiz a faculdade de psicologia em Bauru durante 5 anos. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E com 22 anos eu já comecei a clinicar. Mas eu queria, acima de tudo, ensinar pessoas como ajudar pessoas que estavam com dores emocionais. E graças a Deus, porque Ele abre todas as portas, derruba paredes, muralhas. Hoje eu sou, né, uma das maiores especialistas do mundo em cura de trauma e em resolução de dores emocionais. E o meu maior orgulho é ser mãe, porque eu tive a graça de ser mãe aos 47 anos. E para mim, né, com todo respeito a todos os credos, enfim, mas eu sou devota de Nossa Senhora, e eu fiz esse pedido para ela em outubro.
quando foi em março, a minha filha nasceu prematura extrema, de 24 semanas, em Alagoas. Imagina que eu moro no Paraná. E Deus não faz milagre pela metade, não é? Mas Ele exige de nós, é tão lindo isso. E eu fui buscar a minha filha. Em 3 dias que eu soube dela, eu estava com ela nos meus braços. E no dia 7 de julho de 2016, nós desembarcamos em Curitiba e eu me tornei, então, mãe. Então, essa é uma das minhas maiores alegrias, né? Porque aquilo que eu proporciono para as outras pessoas, eu sempre falava para Deus: Deus, eu tenho tudo. Eu tenho casa, eu tenho alunos, graças a Deus, uma condição financeira muito boa, assim, que Deus me deu, né? Pelo meu trabalho e tudo, pelo meu esforço, pelo meu empenho, ajudando, assim, centenas e centenas de vidas. Inclusive, assim, numa palestra, conseguir tirar pessoas do desejo de suicídio, né? São milagres, né? São bênçãos. E Deus sempre me recompensou muito por isso. E eu falava: Deus, como pode? Eu só preciso ser mãe, é só isso que me falta. Como assim, né? Aí Deus disse para mim: minha filha, eu não demoro, eu capricho. E hoje eu sou mãe de 14 filhos. 14. Bem, a senhora, eu vou fugir um pouco a pauta aqui, minha diretora, porque é o seguinte, ela tocou no assunto aqui que está muito atual. Sim. E dando esse exemplo do desejo de ser mãe, e que aconteceu aos 47 anos. Desde os 3 anos que eu tinha vontade de ser mãe, acredita? E nós estamos hoje no Brasil aqui, numa discussão, inclusive já lá na Suprema Corte, em relação à aprovação, à legalização do aborto. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque enquanto a senhora desejou desde não sei quanto tempo, conseguiu aos 47 ser mãe, tem agora alguém defendendo o aborto. Ou seja, tem alguém que não quer ser mãe. Qual a sua posição sobre isso? Eu estou defendendo, um adendo no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as mulheres que não quiserem levar adiante a sua gestação ou que não queiram ser mães, de que, não havendo nada do ponto de vista científico contrário à saúde da mãe, assim, risco de vida, essas coisas assim, enfim, que aí fica até difícil da gente lutar, né, nesse sentido. Mas que essa gestação seja conduzida pelo menos até as 24 semanas, que a minha bebê sobreviveu com 24 semanas, ela tinha menos de 700 gramas, que não seja retirada a criança antes de 24 semanas, mas, essa é a proposta que estão fazendo, quero pedir ajuda de toda a população, que quando a mulher decide que não quer ter a criança, não quer cuidar da criança, não quer ser mãe, mas enfim, ela é a gestante. Pronto, que ela receba um amparo financeiro, um amparo legal, para que essa gestação se vá até as 24 semanas, e que essa mulher seja indenizada, porque ela tem um período de recuperação, etc. e tudo, que ela receba todo o amparo. Aí ela vai para a casa dela, e esta criança, que nasceu com 24 semanas, que foi extraída do ventre, que ela seja adotada ainda no ventre. Quando o Ministério Público decidir, enfim, pelos estudos, esta mulher realmente não quer o filho, documentado, tudo direitinho, a extração fetal será feita no dia 12 de dezembro, no hospital tal, de qualquer lugar do Brasil, pode ser acionada uma pessoa, um homem ou uma mulher, que esteja no Cadastro Nacional de Adoção, habilitado para adotar esta criança. Perfeito. Ai, que linda de arrepiar, não é? De arrepiar. E outra coisa, Oswaldo, que eu sempre digo, se todas as pessoas que são favoráveis à vida, como nós, Sim. adotássemos, tinha muito menos pessoas que seriam favoráveis ao aborto. A senhora falou, eu refleti um pouco hoje sobre essa questão, que é uma situação que inclusive estive num evento em uma igreja ontem e eu assisti o arcebispo falar, né, sobre essa questão, e eu me pergunto para quem, principalmente as autoridades, né, lá do Supremo hoje e autoridades políticas que também defendem a legalização, por que
não se investe exatamente nessa proposta que a senhora está colocando. Saúde emocional das mulheres, das famílias, dos homens, das crianças. É muito melhor o governo, o poder público, dar assistência, acompanhar, naquilo que for preciso, financeiramente inclusive, para que ela consiga dar sequência, porque ela já gerou, né? Já está ali, já concebeu, já concebeu. É então, até que ela seja retirada, no caso aí. Que chama extração fetal, né? Que é por cesariana. Não é melhor fazer isso do que permitir que ela cometa o crime? Pois. É como se a gente falasse assim, um pensamento como esse que está aí, na Suprema Corte, o que é? É um pensamento como de enxugar gelo. A gente deixa a máquina de fazer gelo funcionando, e aqui a gente cria uma medida para enxugar o gelo. Quer dizer, não adianta, não vai resolver. O problema não será resolvido enquanto não houver grandes programas de educação emocional, de amparo às famílias, de amparo às mulheres, de amparo aos homens, de amparo às crianças. Porque muitas vezes essas situações acontecem porque a pessoa não teve um cuidado, uma educação emocional. E nós temos essa possibilidade, né? Tem tantas formas de evitar a gravidez. Tantas formas de evitar. Então, é o governo investir muito em campanhas. Olha aqui o projeto, ó. Exatamente. Então, o governo investir em campanhas de esclarecimento, de conscientização, de apoio. Totalmente. É muito melhor do que legalizar um crime. Exatamente. Muito melhor. Bem, voltando à questão aqui, esse projeto aqui que a senhora tem, é uma proposta de serviço personalizado, estou lendo aqui, projeto de consultoria técnica para desenvolvimento de saúde emocional. Explique. Por quê? Segundo a Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, isso são dados de 2018, 2019, existe no mundo mais de 1 bilhão de pessoas com dores emocionais. Isso é o que está dentro da estatística. Imagine se para cada dado que está na estatística, para cada um número, existem aproximadamente 5 pessoas que não foram contatadas. As dores emocionais são angústias, depressão, ansiedade. Imagine uma pessoa que sofre de angústia, ela fala, eu tenho tudo. Por exemplo, eu tenho fé em Deus, eu tenho a minha casa para morar, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho. E de repente ela fica com angústia, ela acorda angustiada, meia-noite, 2 horas da manhã, não consegue dormir direito, aquele mal-estar. No outro dia, ela não vai conseguir ter um bom desempenho no trabalho, não é porque ela não ama, não é porque ela não gosta, não é porque ela não quer servir, ela simplesmente não consegue por conta daquela angústia. Então, dores emocionais, a gente tem um lema na Escola Real que a gente costuma brincar, um pleonasmo, né? Dor dói. Porque dores emocionais são dores que doem terrivelmente, terrivelmente, mas elas não têm a validação social. Porque se eu vejo uma pessoa que tem uma martelada no dedo e aquele dedo está todo roxo, sangrando, a gente diz, coitado, tá doendo. Chega a doer em mim, corre, vamos ajudar essa pessoa e tal e tal. Mas se é uma dor, por exemplo, uma fobia, né? A pessoa que tem uma crise de pânico, o que falam? Principalmente se for uma pessoa que tem fé em Deus, diz, mas você não tem fé em Deus? Para com isso, não precisa sofrer desse jeito, onde já se viu, para com esse mimimi. E a pessoa ela fica, meu Deus, eu tenho fé em Deus, mas por quê? Quer dizer, cria uma confusão mental e uma solidão que leva muitas vezes a pessoa a parar, a dizer, olha, me perdoa, mas eu não consigo mais tocar a minha vida. Porque uma pessoa não morre porque ela quer, ela morre porque ela enfim, interrompe a sua vida, porque ela não está suportando todos os desafios emocionais internos. Porque dívida todo mundo tem, outros problemas todo mundo tem, mas por que a pessoa faz isso? Por conta do seu emocional, da sua saúde emocional que está abalada. E aí como é que trata? Trata, olha que coisa mais linda. A primeira forma de tratar, Oswaldo, a primeira forma de tratar é a gente desenvolver uma consciência de que emoção, a gente pode adoecer no plano emocional. Que emoção a gente não sente porque quer ou porque não quer. As emoções, elas são consequências de uma orquestração hormonal que a gente pode aprender a governar, mas que sem consciência nós não vamos conseguir uma boa liderança sobre nós mesmos.
Então, esse projeto de desenvolvimento de saúde emocional, ele contempla crianças até 11 anos e professores das redes públicas municipais. O que nós ensinamos? Nós ensinamos para a pessoa, em primeiro lugar, ela não se sentir culpada por aquilo que ela está sentindo. Olha que coisa linda. Se eu estou triste hoje, não preciso me sentir culpada porque eu estou triste. Eu estou triste hoje, por que eu estou triste? Eu estou triste hoje, por exemplo, antes dos 47 anos, porque eu não tenho filhos. Puxa, eu queria tanto ter filhos. E eu posso ficar triste? Por isso posso. Aí eu encontro o meu amigo Oswaldo, que também tem uma boa saúde emocional, ou passou por um projeto assim, enfim. Ele demonstra empatia, ele fala, minha amiga linda, eu imagino que deve estar sendo muito difícil mesmo para você. Não precisa falar para mim coisas assim, isso passa, fulano. Mas escuta, é muito fácil a gente estar de fora e falar para o outro que passa. Não, eu do lado de fora aprendo a ter empatia para com o sofrimento do outro. Eu do lado de dentro aprendo a não sentir culpa pela emoção que estou sentindo. Seria uma espécie assim de a gente se colocar no lugar da outra pessoa, daquele momento. E aí, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, não é falando, olha, faça assim, faça assado. Nós vamos fazer isso trazendo as nossas raízes ancestrais, a história dos nossos antepassados. Como fazia, por exemplo, os seus avós? Onde que eles moravam? Onde que eles viviam? Como eles faziam? Eles ficavam sentados embaixo de uma árvore, por exemplo, lembro disso, tocando violão, conversando nos domingos à tarde, e as crianças brincando. E como é que era? Nossa, era tão bom, era tão agradável, eu sinto saudades disso. Então, nós vamos trazendo, dentro desse programa de desenvolvimento de saúde emocional, aquilo que os nossos antepassados faziam e que dava tão certo. O que era? A coletividade, o viver em comunidade. Eu olhava para aquele que estava me ensinando lá na igreja, eu olhava para o altar, mas eu também olhava para o meu irmão. Não existia uma fraternidade de verdade. E hoje, nós temos isso aqui. Terrível, não? Não é? Às vezes as famílias se reúnem para um almoço, dia de domingo, e na hora do almoço cada um fica ainda olhando aqui no celular. Não tem mais aquele momento de conversa, de troca de ideias. Né? A solidão traz doença emocional. Eu quero dizer, esse ensimesmamento, essa condição de não reconhecer o outro, de não interagir com o outro, traz uma condição de solidão, e a solidão é um princípio de muitas das dores emocionais. Porque, por exemplo, imagine as nossas crianças. Elas, tão cedo, elas já vão para a escola. Não sei como é aqui em Santarém, mas, por exemplo, lá na nossa região, em Curitiba, é uma coisa terrível. A criança, o bebezinho, já vai para a escolinha e a mãe vai para o trabalho dela e fica o tempo todo fora. Quando a criança chega em casa, o que faz? A mãe dá o seu próprio celular para a criança, para ela talvez cuidar do jantar ou cuidar de outra coisa. Como era no meu tempo? A mamãe ia fazer o jantar e a gente ia ajudar a mamãe a fazer o jantar. Então ela colocava lá uma bacia de verdura e ela dizia pra gente, agora você separa... Vai ajudar que a mamãe. Vai ajudar que a mamãe. Separa a folhinha mais amarela da folhinha branca. Ela fazia isso de propósito, a folhinha verde. Pronto. E nós estávamos ali, não atrapalhávamos a mamãe, mas estávamos em contato com ela. Quando nós vivemos desse jeito tão moderno, entre aspas, o que a gente faz? A gente ativa um movimento de solidão, de falta de importância, de falta de eu não te vejo, eu não te percebo. Daí a pessoa vai fazendo conexão com uma coisa que nem existe. Exato. Bem, então, ouvindo tudo que a senhora falou aqui, questão do seu projeto aqui de desenvolvimento de saúde emocional, e a senhora está para lançar aqui hoje, às 18 horas, lá no museu, a questão do livro que fala de ancestrais. Ela está falando de emocional, de conhecimento lá das nossas raízes. Então, fale para a gente agora desse livro. Rapidinho, nós inclusive já tivemos uma reportagem sobre isso aqui na TV Impacto, foi através da outra da Marlene. Da Marlene. E a senhora apenas reforça agora, que é o lançamento hoje, e mais ou menos rápido, do que se trata? São cartas aos antepassados portugueses. Esse ano que vem, para a África e Japão, e assim vamos, 12 livros. Pronto, então este livro, ele é como se fosse o nosso carro-chefe. Ele que puxa a locomotiva. E atrás, então, nós lançamos este livro, que são cartas afetivas.
cartas que pessoas como nós, eu não sei, por exemplo, em qual geração que vieram os meus antepassados de Portugal, da África, e sei que a minha geração indígena é do meu bisavô. Mas eu tenho, por exemplo, ancestrais alemães, que não sei em qual geração que eles vieram para cá. Então, este livro, ele não é escrito com pessoalidade. Ah, para o meu avô tem, porque tem alunos, tem autores do livro que conheceram, souberam seus antepassados e tiveram assim um relacionamento muito próximo com esses antepassados que vieram do além-mar. Porém, a maioria não conhece, não soube, e são cartas muito afetivas. Querido vovô, eu lembro de quando o senhor contava as histórias, que preparava pães, e era uma delícia, e a gente conseguia sentir aquele cheirinho, e era tão maravilhoso, a gente no quintal, contando histórias, ouvindo e falando. Aí a pessoa às vezes conclui, e agora, lembrando disso, eu vou praticar isso muito mais com os meus netos, porque os meus filhos já estão adultos, mas com os meus netos dá tempo. Então, ele está puxando todo esse projeto de saúde emocional. Perfeito. Sim. Bem, então, Uau. todo mundo está convidado aí para hoje aparecer às 18 horas, lá no Museu João Fona, para o lançamento. E a gente agradece aqui essas informações e esperamos que o projeto alcance os seus objetivos. Amém. Nós estamos tão felizes porque essa terra é tão maravilhosa. Está convidado para voltar de novo. Nós queremos morar. Uhum. Diz aí a nossa história, né, de que quando vem a Santarém, toma banho na água do Rio Tapajós, não sai mais, né? Nós vamos tomar banho hoje à noite. Tem aquela história do Pará, né? Chegou no Pará, parou, tomou açaí e ficou. Né? Ai, que delícia! Gratidão, gente. Que terra maravilhosa. E é isso aí. Então, muito obrigado, sucesso aí, foi um prazer conhecê-la. Em nome da TV Impacto, aqui da direção, nosso grande Admilton Meira, que é o nosso chefe maior aí, a gente agradece a gentileza de estar aqui conosco mais uma vez. Muita gratidão. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.